Olá pessoal, tudo bem? Como nós vimos no parágrafo 76 da introdução da Fenomenologia do Espírito, Hegel, por um lado, critica duramente a teoria do conhecimento e sugere inclusive que ela deve ser abandonada por não ser um saber que possa ser considerado como científico. Entretanto, no mesmo parágrafo, Hegel mostra que não é possível abandonar completamente a discussão sobre o conhecimento. É, Isso porque nós não temos um critério que possa ser acessado imediatamente, através do qual a gente possa garantir que as nossas investigações são realmente científicas. A ciência, quando entra em cena, como quando aparece, não é capaz de diferenciar-se completamente das outras formas de conhecimento. Então, no final do parágrafo 76, que Hegel diz que é preciso expor o saber fenomênico. Essa é a única forma de a ciência libertar-se da sua aparência, ou seja, é a única forma de a ciência desenvolver seu conteúdo próprio que vai lhe garantir, inclusive, a sua própria justificação. Esse, na verdade, é um anúncio da própria fenomenologia do espírito. Aqui, no parágrafo seguinte, o parágrafo 77, Hegel vai dar mais algumas pistas do que seria essa exposição do saber aparente, essa exposição do saber fenomenal. Com isso, nós vamos ter aqui no parágrafo 77 uma ideia um pouco mais aproximada de qual é o objetivo da fenomenologia do espírito. Vamos ler então o parágrafo. Já que esta exposição tem por objeto exclusivamente o saber fenomenal, não se mostra ainda como ciência livre, movendo-se em sua forma particular. É possível, porém, tomá-la, desse ponto de vista, como o caminho da consciência natural que abre passagem rumo ao saber verdadeiro, ou como o caminho da alma que percorre a série de suas figuras como estações que lhe são pré-estabelecidas por sua natureza, para que se possa purificar rumo ao espírito, e através dessa experiência completa de si mesma, alcançar o conhecimento do que ela é em si mesma. Vamos por partes aqui. Primeiro, essa exposição, que é a própria fenomenologia do espírito, tem por objeto exclusivamente o saber fenomenal, ou seja, opiniões, doxa, formas de conhecimento que estão dadas. Mais especificamente, o que o Hegel vai expor na fenomenologia do espírito são teorias do conhecimento, são concepções acerca do que é o conhecimento. Um ponto que sempre causa confusão em quem está começando a ler a fenomenologia do espírito é que a gente, por exemplo, começa a ler a primeira seção, que é a certeza sensível, e busca já saber qual é a opinião do Hegel, qual é a posição que ele assume. E às vezes a gente acha que é uma certa posição e vai avançando na leitura do texto e descobre que ela não é a posição do Hegel. Isso vai ocorrer em todas as sessões da fenomenologia do espírito, exceto na última, quer dizer, cada capítulo da fenomenologia do espírito apresenta uma certa posição sobre o que é o conhecimento, para que ela possa ser justamente criticada a partir de seus próprios pressupostos. Então, Hegel não apresenta essas formas de conhecimento a partir de uma avaliação final sua. Ele vai construindo a sua posição no decorrer da própria obra. As posições não são apresentadas de maneira clara desde o início. E aqui há sempre uma pista, Quando nós formos ler, aparece sempre a expressão para nós. O para nós dá uma ideia de qual é a posição do Hegel
no texto, mas é sempre uma ideia aproximada, principalmente nos primeiros capítulos, né? Certo? Então esse é um primeiro ponto. O saber que é apresentado é o saber fenomenal. São as opiniões, não é a posição do Hegel, não é a ciência, assim como ele a concebe. Como ele diz, não se mostra ainda como ciência livre. Não é a ciência enquanto tal. É apenas o aparecer da ciência a uma consciência. E como o Hegel salienta, o aparecer não corresponde exatamente ao que essa ciência é. É por isso que ele vai dizer na sequência que a fenomenologia, essa exposição do saber fenomenal, pode ser tomada como o caminho da consciência natural, ou seja, de uma consciência qualquer, uma consciência que está afastada da verdade, que abre passagem rumo ao saber verdadeiro. É uma espécie de aprendizado. A fenomenologia do espírito pode ser vista como uma espécie de pedagogia, ou não propriamente uma pedagogia normativa que diga como se deve aprender, alguma coisa assim, mas como uma descrição de como a consciência aprende o que é o mundo e o que é ela mesma a partir de suas próprias experiências. Uma outra definição que Hegel dá aqui é que a fenomenologia pode ser entendida como o caminho da alma. Aqui ele usa alma, mas pode ser, aqui, nesse sentido aqui, alma significa consciência, né? O caminho da alma, da consciência, que percorre a série de suas figuras como estações que lhes são pré-estabelecidas por sua natureza, para que se possa purificar rumo ao espírito. A fenomenologia do espírito narra a conversão da consciência em espírito. A tese básica é que na própria natureza da consciência já está pré-estabelecido que ela é, no fundo, espírito. Espírito é uma palavra bastante complicada, mas nós podemos traduzir, normalmente se traduz assim, por cultura. Então o Hegel está dizendo que no fundo a consciência é cultura. Nós podemos entender de maneira aproximada dizendo o seguinte: quando uma consciência pensa, é a própria cultura que se articula, que pensa a si mesma, né, a partir dessa consciência. Mesmo que essa consciência, num momento inicial, não saiba disso. Essa conexão entre a consciência e a cultura, num sentido bastante amplo no Hegel, né, só vai ficar explícita ao longo do próprio texto, ao longo do desenvolvimento fenomenológico. É só aí que a consciência vai se dar conta do que ela é. E através dessa experiência, que é uma experiência completa acerca de si mesma, essa experiência de aprendizado não tem um sentido meramente de apreensão de um conteúdo externo à consciência. A consciência vai descobrir principalmente o que ela mesmo é. É assim que ela vai alcançar um conhecimento do que ela é em si. Então, aquela pergunta que a teoria do conhecimento queria responder, o que é o conhecer, o Hegel vai responder, vai tentar responder aqui na fenomenologia do espírito. Só que não tematizando o sujeito abstratamente, separado de tudo mais. Pelo contrário, ele vai tomar as teorias do conhecimento que estão aí, ao longo da história, da filosofia, e vai tentar mostrar como se conhece, como se experiencia o mundo e a si mesmo a partir de cada uma dessas teorias do conhecimento. E é assim que a consciência vai alargando o seu horizonte acerca do mundo e acerca dela mesma.
essa tematização, essa exposição do saber fenomenal tem esse objetivo, então, de autotematização, de autoconsciência, né? Digamos assim. É assim que se pode saber o que é o conhecer, conhecendo, né? Essa é a grande tese do Hegel em teoria do conhecimento. A gente conhece o conhecer, conhece a consciência, conhecendo, experienciando o mundo e a si mesmo, nas mais diversas dimensões, né? Na obra, fica claro que as experiências não são meramente epistêmicas, nós poderíamos dizer, ou pelo menos não são meramente experiências teóricas. As experiências são multifacetadas, estéticas, religiosas, éticas, enfim, culturais, né, num sentido bastante amplo. Então, esse é o procedimento da fenomenologia do espírito, para responder à pergunta da teoria do conhecimento, o que é o conhecer. A abordagem do Hegel vamos ver como a consciência experiencia o mundo e a si mesma. E o resultado disso vai ser uma certa compreensão sobre o que é o conhecer, sobre o que é o conhecimento de maneira geral.